Aí, brother, estamos junto novamente com mais um Zona Mista com Gabay, mais um giro de notícias, comentários e opiniões. Hoje, vamos dar continuidade ao vídeo de ontem, a reflexão, que eu falei do futebol, que não existem mais craques, que eu não inventei a roda, mas aonde isso implica taticamente dentro, no jogo de futebol, não se ter craques. O Corinthians, mais uma vez, com seus escândalos, agora impediram de fazer a assembleia. Vou pegar aqui a notícia correta. Justiça suspende a Assembleia que votaria a reforma do Estatuto do Corinthians. Esse Tuma Júnior voltou para a presidência do Conselho. É um caso de polícia total, é a podridão. E o time não vai para a Série C, não vai para a Série D. Essa CBF já está com o escândalo do presidente da CBF que mal entrou. Né? Já vou falar para vocês. E nós, mais uma vez, nosso amigo Neymar. Vamos lá, torcida brasileira. Não todos, óbvio que tem exceção. Mas o povo predominantemente ignorante que soltou rojões, que comemorou na rua como se fosse campeonato mundial a sua convocação para a seleção brasileira. E o Neymar está acabando com os jogos. Está jogando muita bola. Eu queimei minha língua. Mas antes, rapaziada, bora fazer barba, bigode, cabelo. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, não custa 1 centavo. 3 segundos do tempo de vocês. Senta o dedo, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações. Vocês estão dando uma puta força pro canal. E se gostam do conteúdo, indique pros seus amigos. Eu não vendo lixo. Eu não vendo merda aqui. Se eu não tenho o que falar, eu não vou falar. Valeu? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Onde que você tá? Onde que você tá? Vamos começar com o raciocínio de ontem, quando eu deixei a reflexão, que não inventei a roda. Eu disse que o futebol não existe mais craques, que depois do que o Ancelotti falou em relação ao Endrick, a gente entende a cabeça, nós compreendemos a cabeça desses técnicos, os europeus, como dizem, outro cocô do cocô do cocô do mundo, esse continente, como o lixo do lixo do lixo do lixo do mundo, que é o América do Sul, na minha opinião, eles cortam, eles cerceiam, eles tiram, eles põem para debaixo do tapete, não é sujeira, o talento, porque não pode ter talento. O que pode é você seguir a regra. Quando eu falo regra, a tática, vamos falar de taticamente. A tática do futebol. Os robôs, as máquinas, são formados em laboratórios, em academias. E o talento é cortado. E quando eu falei de Messi, vejam o jogo da Argentina contra a Argélia. Por favor. Então, só vejam, porque eu falo besteira. Eu vivo num mundo paralelo, conforme alguns idiotas de plantão, mas eu aceito. O que eu vou fazer? Eu vou brigar, vou sair... Não, de maneira nenhuma, eu sou contra a violência. Mas, por favor, assistam. E aí, eu fiz esse comentário, que o jogador que tem o talento é tirado isso. Não é que isso não vão tirar dele. Mas ele não vai pôr em prática. Por quê? Porque ele tem que jogar na linha da lateral direita, da ala direita, que me lembra o Estevão com esse Abel Ferreira, né? Não pode. Você não pode ir para o meio. Porque se você for para o meio, você atrapalha tudo. Você desequilibra. Olha a mente da merda dos técnicos. Ou a merda da mente dos técnicos, principalmente europeus. Mas, Ronaldo, você falou que não tem técnico brasileiro. Lixos. Um atrás do outro. Não se salva um. Já tivemos, nossa, já tivemos o mestre Tele Santana, Luxemburgo, Filipão, e nós palmeirenses tivemos a honra e temos a honra de ter tido todos esses três dirigindo o Palmeiras, e Abel Ferreira até 3 anos e meio atrás, porque de 3 anos e meio para cá sentou num contrato milionário, um trabalho merda lixo, mas isso não é o papo do Palmeiras. Bom, então vamos lá. Para quem viu, eu tenho escutado, olha onde nós chegamos, as migalhas que a gente recebe para quem gosta do futebol. Eu tenho escutado que o jogo Japão e Holanda foi maravilhoso o segundo tempo.
que o jogo Argentina e Paraguai foi sensacional. Vamos para a tática? Tanto, principalmente, os Estados Unidos não deu respiro para o Paraguai. Um jogo tático absurdo, que cada jogador deve ter sentado numa sala de aula durante um tempão na Copa do Mundo. Se eu não me engano, o técnico é o Pochettino, bom técnico, por sinal, da seleção americana. O que acontece? Fizeram uma lavagem cerebral. Você só faz isso, só faz isso, só faz isso, você só faz isso, faz isso, e assim por diante, cada jogador. E foi um jogo extremamente tático, obediência tática, técnica, esquece. Um outro jogador, um drible. Se você vê 3 dribles num jogo de futebol é muito. Tanto que, desculpem o barulho que vocês estão escutando, eu não. Está tendo uma construção de um prédio aqui do outro lado da rua. Eu tô onde eu tô, agora é bem de manhãzinha. Os caras já começaram com o barulho. Faz parte, me desculpem, tá? E aí, para vocês verem que eu não estou inventando, o Vinícius Júnior dá um drible, num jogo inteiro, ele virou gênio. Ele virou o cara da seleção brasileira. Olha o quanto a gente precisa de craques. Não estou dizendo que ele é craque, eu estou falando, olha que ponto que a gente chegou. O Vinícius Júnior dar um drible, que é o normal dele, ele é um cara driblador, ele parte para cima. Um drible no jogo, um gol no jogo, não que ele tem que fazer 10. Ele virou o cara da seleção brasileira. Agora é dependente de Vinícius Júnior. Uma seleção brasileira, como o Palmeiras dependia do Hendrick, do Estevão, do agora Vitor Roque, Flaco Lopes, do Paulinho que não joga 15 minutos. É isso que eu quero mostrar. E aí, taticamente, vamos lá. 2 times jogando na maior intensidade dinâmica, na maior obediência tática, inversões de bola, ultrapassagem, tudo da teoria, tudo lindo, tudo lindo. Jogadas ensaiadas que nem no futebol americano, para quem não sabe, no futebol americano, dizem, os caras têm centenas de jogadas ensaiadas, tanto de ataque, tem o time de ataque, o time de defesa, enfim, virou uma coisa mecânica. E aí eu queria falar para vocês aonde entravam os craques. Quando você tem craque e você pega 2 times, vamos dizer, um time jogando contra o outro, porque o Japão, olha, eles se esforçaram para empatar com a Holanda, isso é sensacional. Ah, a obediência tática sensacional. Ah, isso sensacional. Esse é o futebol. Esse é o futebol de hoje para os times que... Quem for mais perfeito e errar menos, ou chegar mais perto da perfeição, desculpa, não existe perfeição, vai empatar ou vai ganhar. Por quê? Lances. Ah, tem jogada ensaiada, tem ou um contra-ataque. Não existe mais a arte do futebol. A arte do futebol hoje é marcação, é correria, não é pela intensidade, mas sim é o que substitui a beleza do futebol, na minha opinião. Quando você tem 2 times, indo direto ao assunto, totalmente táticos, totalmente obedientes, totalmente cegos para fazer algo diferente, ou proibidos para fazer algo diferente, porque se você se tiver algum jogador um pouquinho mais fora da caixinha, toma cuidado, porque esse cara pode perder a bola, nós vamos tomar o gol. O cara perde na frente, nós vamos tomar o gol lá fora, lá atrás. Mas perder a bola dentro da sua área, grande área, você pode, porque você está tentando fazer o que a gente quer. É aquele negócio assim, usar um cabresto, sempre falei, não enxergar 3 palmos na frente do nariz e 3 centímetros por lado. E aí entra, taticamente, o jogador ou os jogadores que deveriam fazer a diferença e que a gente não tem. Eu vou dar um exemplo. Para mim, o último é Messi. Ah, mas ele tem 40... Por isso eu falei que o último é Messi. E por isso eu chamo isso... Eu peguei o título daquele documentário do Michael Jordan, A Última Dança de Messi. É a última dança. É a última dança para os amantes do futebol.
verem, na minha opinião, o último craque, porque Mbappé para mim não é esse cara. Mbappé não limpa a chuteira desses caras. Lamine Yamal não limpa a chuteira desses. Ah, mas eles são. Óbvio que tem um ou outro que é habilidoso. E quando você pega dois, voltando, quando você pega dois times nessa formação, como que se acontece gols? Quando um time vai, o outro volta totalmente. Vice-versa, vice-versa. Só que se você joga com 10, 11 atrás da linha da bola ou atrás da linha do meio de campo, você não tem espaços. Só que você não tem espaços, e aí o que acontece? Ou você precisa ser perfeito em cada jogada, ou o outro time falhar. Então vai ser gols assim. Ou um chute que o cara nunca mais vai acertar da intermediária e vai no ângulo. E hoje, do jeito que o futebol está evoluído, para mim, regrediu, não sou contra tudo isso. Eu sou contra cortarem o talento, que para mim cortam o talento. Não permitam que esse talento jogue livre no campo. E aí, sim, um chute do meio de campo, porque tá tudo fechado e tal. Aonde que entra os craques que a gente não mais tem, ou que já foram cortados? O direito de o cara ser livre no campo, de o cara dar espetáculo. Quando você tem esse tipo, que é a maioria do futebol hoje, o craque, ele dá um drible, ele tira um, ele abre espaços, ele quebra a linha, ele, quando passa por um, por dois, ele desconcerta o outro time, porque são um monte de máquinas, são um monte de robôs que estão programados para aquilo. Eu vou fazer vídeo de seleção do Japão e Holanda. Eu vejo os comentaristas, jornalistas falarem que jogaço de futebol no segundo. Infelizmente chegamos a esse ponto. Estados Unidos e Paraguai. Paraguai é um time totalmente, assim, parece que é primitivo, perto dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos é um time formado, modo de falar, em laboratório, em máquinas, robôs, em academia. E que cada um fizeram uma lavagem cerebral em cada um dos jogadores e você só vai fazer isso. Você aí o resultado. Então o craque que deveria existir hoje não existe. Ou porque realmente estão cerceando tudo dele, em detrimento de um futebol, para mim, que não me agrada. Cada um tem sua opinião. Isso eu não vou questionar o que cada um prefere ou não. Ah, mas Ronaldo, você, pela tua idade, isso e aquilo, você viu os caras. Eu vi os caras. Eu não vi os caras só Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, Alex, Djalminha, os craques. Eu vi antes desses caras. Eu vi Zico, eu vi Falcão, eu vi Sócrates, eu vi Ademir da Guia, final de carreira, eu era mais jovem. Eu vi caras. Esses caras eu vi. E obviamente, não estou falando de outros, posso estar, agora é rapidamente, entendeu? Esses caras eu vi. Eu vi Messi. Faz sentido? Tá aí a reflexão, eu deixo para vocês. Quando eu falo que a CBF é podre, como instituição, como tudo, historicamente, é um mar de lama, é uma latrina, é um esgoto, e eu falo do seu presidente, que eu não conheço, veio de um centro do futebol fortíssimo no Brasil, chamado Roraima, que é o centro do futebol mundial. E é só vocês abrirem o Google, porque é político. O pai dele tinha envolvimento com futebol, ou está envolvido, eu não sei, eu não vou falar besteira. E ele foi político. Olhem lá, leiam a carreira, a vida, o andamento da vida do cara como político, vocês vão ver do que nós estamos falando. E aí, saiu uma matéria na UOL ontem ou hoje de manhã, abatido o presidente da CBF se afasta da seleção após acusação de traição. Vou falar uma coisa para vocês, não tem um presidente que dura lá no cargo. Não que ele já foi mandado embora. Foi só surgir, olha o detalhe, há 2 dias atrás surgiu o papo, que eu falei para vocês, do Mendes, da família, de Gilmar Mendes, que é o dono do futebol,
e que esse presidente começou a abrir as asinhas para começar a estudar, eu vou falar estudar uma reeleição. Já está claro que o filho de Gilmar Mendes quer o posto, quer esse cargo. Ele quer bater de frente com o dono do futebol brasileiro, chamado Gilmar Mendes, a podridão do STF, que é uma latrina, é um esgoto, nem preciso falar o que é Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Companhia Limitada. De 11, 10 indicados por um bandido, um condenado, um presidiário, que devia estar na prisão perpétua. Além de tudo, antissemita. E que tem uma legião de 90% de vagabundos, que isso não é Brasil. Vagabundos que vivem de bolsas e bolsas e bolsas, como Bolsa Família, Bolsa Ultra, que eu não posso falar o que eu penso, e que nada mais é o reflexo, isso é o reflexo dessa teia, desse vagabundo, esse presidiário, esse condenado, que todo mundo sabe como está lá em cima, né, STF? Então, olha onde a gente chegou. Estava demorando. E foi muita coincidência isso aparecer logo depois daquela matéria. Vocês não acham? Nossa. Para finalizar não, mas duas notícias rápidas. Matéria da UOL. Justiça suspende a Assembleia que votaria a reforma de Estatuto do Corinthians. Óbvio. Você acha que não tem interesseiros, muitos interesses atrás dessa reforma, que não querem que aconteça? Também eu não posso falar, eu deixo entre linhas, porque cada um pensa o que quiser. Eu penso, eu tenho os meus pensamentos. Por que vocês acham que isso acontece? Que não querem mudar estatuto? Para continuar do mesmo jeito. E por que continuar do mesmo jeito? Essa é a pergunta. Legal? E para finalizar, nosso amigo Neymar. Neymar, que não vai jogar contra o Haiti, muito provavelmente. Não vai jogar a primeira fase, não vai tocar na bola, para começar uma fase de mata-mata se o Brasil se classificar, que eu acho que até se classifica. Eu não torço pro Brasil pra porra nenhuma. A sujeira, eu não sou conivente com essa sujeira, com essa podridão, com esse mar de lama, com essa latrina, com esse esgoto que é a CBF e reflexo. Com esse Carlo Ancelotti, com essa podridão que foi aquele circo montado por um monte de palhaços, por uma comemoração de um jogador que para mim não é jogador há 11 anos atrás, 12 anos, 10, 11, 12 anos, até quando jogava no Barcelona, chamado Neymar. Eu não sou conivente com essa ignorância. Então, tá aí. Vamos aplaudir porque o Neymar está jogando muito na Copa do Mundo. Ele está desequilibrando. E a CBF, a cada momento que passa, a cada minuto, vai tendo menos argumentos. Valeu, rapaziada? Parem para pensar. Bora fazer barba, bigode, cabelo, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, não custa um centavo. 3 segundos do tempo de vocês. Um ótimo dia, eu agradeço.